Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando aqui mais um programa Panorama. Isso mesmo, aqui no canal Panorama Vasco. E é claro, você é sempre meu convidado especial. Então, chega mais, que vou estar fazendo aqui meus comentários, aqui a minha análise em cima do clássico dos milhões. Flamengo 0, Vasco 1. Não foi uma goleada, foi um placarzinho magro, né? Mas foi bem disputado, né? E foi decidido no detalhe, como sempre estava falando aqui tanto no Twitter, estava falando já também nos últimos vídeos, que o jogo poderia estar sendo decidido aí nos detalhes. Mas antes de eu fazer essa análise completa, eu gostaria de pedir vocês encarecidamente, tá? Para reforçar aqui sempre, tá? Você que não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, tá? Deixe seu like, deixe seus comentários, o que vocês acharam do jogo nesses clássicos dos milhões, Flamengo e Vasco vencendo aí, né? Vencendo, não tão convencendo, né? Mas foi decisivo aí nessa partida aí do Campeonato Carioca. Então, comente aqui abaixo, tá? E claro, para quem está me assistindo também na página oficial da Panorama Vasco no Facebook, deixe seu curtir, também comente, tá? Quem ainda não curtiu, curta a nossa página e fique por dentro de todas as notícias atualizadas de Vasco da Gama para o seu alcance, beleza? Temos também o meu Twitter lá, que está agregado aqui a Panorama Vasco, que é @87Bruno Souza, tudo junto, repetindo, @87 Bruno Souza. Me segue lá que eu sigo você de volta, beleza? Esses são os recadinhos aqui de todas as vezes que faço meu vídeo aqui, né? Para deixar sempre lembrando aí para vocês que é importante o engajamento de vocês nas nossas 3 plataformas aqui nas redes sociais, beleza? Mas vamos lá, vamos falar então a respeito então aí desse clássico dos milhões. Foi um jogo truncado, como sempre acontece nos jogos de Vasco e Flamengo, né? Aquele jogo pegado, aquele jogo nervoso, né? Dedo na cara de em cada outro jogador, né? Aquele truncado, cada um se estranhando aí, mas é bem típico mesmo de clássicos de futebol, né? Isso é só um dos ingredientes que sempre acontece nos clássicos. Já aconteceu no jogo contra o Fluminense, já aconteceu no jogo contra o Botafogo. E não seria diferente contra o Flamengo. Mas o que eu posso frisar aqui foi a mudança de comportamento do time dentro de campo, tá? Foi uma estranheza que eu vi, porque é o seguinte: o Vasco ele criou já uma identidade com o Maurício Barbieri, né? Que o seu modelo de jogo é o que? É ofensivo, é atacar e ter o controle da bola, né? Só que contra o Flamengo foi totalmente diferente, saiu do habitual, né? O Vasco um pouco mais recuado do que o normal, né? Então eu vi essa mudança de característica no time e eu não gostei. Eu não gostei. Por mais de se tratar de clássico e tudo mais, tal, e da qualidade do elenco do Flamengo, o Vasco não poderia mudar a sua característica, né? Mas eu acredito, né, que isso possa ter acontecido justamente pela entrada do Andrei, tá? O Andrei, que está aí emprestado ao Vasco há mais ou menos uns 15 jogos aí. Ele praticamente mudou a característica do Vasco, porque é o seguinte: sem o André, o Vasco jogava com o Alex Teixeira flutuando pelo meio e o Eric Marques aberto pela ponta esquerda, onde nós tínhamos jogadas de intensidade. Quando o Eric Marques teve que ser sacrificado, que essa é a palavra que eu tenho que colocar, por que eu digo que é sacrificado? Porque o jogador estava vindo bem, estava vindo numa ótima ascensão e teve que ser sacrificado, né? Eu tinha que botar até em caps lock aqui, sacrificado, para dar entrada para o Andrei. E vou dizer para vocês, o Andrei não é que jogou mal, mas também está longe de ser aquele jogador que nós conhecemos, né? Aquele jogador decisivo da seleção sub-20 e tudo mais, decisivo na campanha da Série B e tudo mais, enfim. Mas não jogou mal. Só que a entrada dele fez mudar toda a característica do time de jogar. Mas isso não é culpa do jogador, isso é culpa do Barbieri, tá? Eu não botaria o André já logo de cara para jogar. Eu entraria com ele no segundo tempo para ele poder
ter um entrosamento, pegar mais ritmo de jogo, até porque vai ficar 15 jogos pelo Vasco. Então, para que eu vou botar um jogador para ser titular e eu mudar a característica do time? Isso aí é totalmente, eu acho, contra isso, né? Isso é até contra para o próprio jogador Eric Marcos, que vinha sendo efetivo na parte ofensiva do time. Mas tudo bem. Pontos que eu vi ali é o seguinte: o sistema defensivo ele estava bem, entendeu? Ele foi bem o jogo todo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O problema é que o Vasco teve dificuldade na saída de bola quando chegaram nos pés do Miranda. Tá? O Miranda está tendo uma dificuldade com saída de bola. E o Pumita, né, no primeiro tempo, ele também estava errando muito a saída de bola. Entendeu? Ele até participava tudo mais, estava dando muito espaço no seu setor defensivo, né? Mas ele, pelo menos ele conseguia ser um pouco mais efetivo na parte ofensiva. Mas não estava, até o primeiro tempo, o Pumita não estava bem. E o Miranda também estava seguro na partida em termos de jogo aéreo, de posicionamento, porém na saída de bola estava ruim, estava péssimo, né? Tanto que ele, um lance ocasional lá, né? Sem querer o Andrei pisou no pé dele lá, ele meio que machucou lá o tornozelo, teve que sair e entrar aí o Capasso, que fez sua estreia e que, aliás, jogou bem, jogou firme, né? Não comprometeu o sistema defensivo, tomou um amarelo lá de maneira meio desproporcional no jogo, mas se manteve firme, manteve o nível do sistema defensivo. O Léo mantendo a regularidade, né? Só que o Léo, diferentemente das outras partidas, ele estava errando a saída de bola, aquela distribuição que ele sabe fazer de melhor, né? Que é o lançamento, a construção de jogada do início da defesa ali, ele estava errando um pouco. Não é o habitual dele, tá? Mas ele estava errando até mesmo o tempo de bola de saída ali para poder conduzir a bola. Estava acelerando muito, acima, estava correndo mais do que a própria bola, então enfim. Mas no jogo aéreo foi perfeito, ele cortou tudo que tinha que cortar. Nenhum jogador ali do Flamengo conseguiu ser soberano no alto como foi o Léo. E o Lucas Piton, cara, perfeitamente. Defensivamente foi bem. No apoio foi ótimo. Subiu no tempo certo. Defendeu no tempo certo. Enfim, o lateral do Flamengo não conseguiu arrumar nada por ali. Nem o Everton Ribeiro conseguiu arrumar alguma coisa por ali. Bom, o meio campo do Vasco, né, que foi formado com uma trinca ali, Rodrigo, Jair e o próprio Andrei, foram até bem. Principalmente o Rodrigo. O Rodrigo se desdobrou ali na marcação. Ele conseguiu anular os principais jogadores do elenco, principalmente o Arrascaeta. O Arrascaeta teve dificuldade para criar jogadas por ali, porque o Rodrigo ficou na cola. O Rodrigo não deixou ele nem sequer prosseguir a jogada. Então, assim, o Rodrigo taticamente e tecnicamente foi excelente. Teve que sair no segundo tempo porque estava cansado, estava exausto, né? Mas jogou muito bem. O Jair, o que acontece? O Jair não foi tão bem igual nas outras partidas, mas ele conseguiu dar uma certa qualidade, uma certa saída de puxada de contra-ataque, né? Mas na parte defensiva não foi tão bem, não. Na parte da marcação ele não chegou a ser tão brilhante. E o caso do Andrei, como eu já estava falando desde o início aqui, o Andrei ele não estava ali ainda se conectando ao meio campo ainda, né? Dá pra ver que é óbvio que ele estava sem ritmo de jogo, né? Pelo tempo que ele estava parado aí, nesse trâmite de negociação aí para qual clube ele iria jogar. Ele ficou sem jogar e quando veio teve poucos dias de treino, então acabou que ele teve um momento ali que ele ficou meio perdido. Ele deu uma melhorada no segundo tempo, mas no primeiro tempo ainda não tinha se encaixado. E o Alex Teixeira é o seguinte: o Alex Teixeira ele foi bem discreto, ele não, teve alguns momentos que ele foi acionado, mas não foi tão brilhante. Jogou numa posição no qual não estava vindo jogando há algum tempo, né? Porque ele, no esquema que já vinha sendo original do Barbieri, ele jogava mais pelo meio campo, e quando ele foi deslocado para a ponta ele não conseguiu exercer bem a função.
Ele não jogou bem, por isso que eu estava falando que o Eric Marcos era esse jogador que faltou dentro do jogo, né? Ele que mais criava situações de jogadas mais intensas e aquelas jogadas que ele jogava no alto, encontrando sempre o Pedro Raul. Então faltou esse jogador ali pela ponta. E o Pedro Raul, cara, o Pedro Raul, assim, ele foi bem a partida toda, né? Eu não vou ficar crucificá-lo pelo pênalti perdido que ele fez no jogo, né? Bateu muito mal mesmo. Mas ele foi muito participativo dentro do jogo. Mandou 2 bolas na trave, fez um pivô legal, abriu espaço para quem vinha de trás para arrumar alguma jogada. Então ele foi excepcional. Só faltou o 10 pela questão do pênalti. Se ele fizesse ali, ele tiraria um 10. Mas tirando a parte do pênalti, dessa infelicidade do pênalti, ele foi muito bem na partida, muito bem mesmo. Quando ele não faz gol, ele pelo menos está conseguindo jogar bem e está conseguindo distribuir bem a função tática dele dentro de campo. E no segundo tempo, já logo no início do segundo tempo, uma surpresa, uma grata surpresa, né? Que foi aquele chutaço, um chutaço bonito ali, até que meio que desviou um pouquinho na defesa flamenguista, mas o chute foi muito bonito do Pumita, né? Aquela bola que sobrou para ele num cruzamento lá, ele conseguiu bateu firme e foi lá no cantinho, cara, que bonito gol, cara, bonito gol do Pumita, né? E foi aquele lance, né, para poder lavar um pouco a alma, porque ele não estava muito bem na partida e que o gol dele é o que salvou. Bom, o Flamengo teve muita dificuldade para criar. O Flamengo visivelmente teve assim alguns momentos que o Flamengo ele tava tranquilo, mas quando o Vasco já fez o gol, aí começaram a bater aquele nervosismo, a cobrança, tudo mais, o torcedor já cobrando, entendeu? Porque os resultados pro lado de lá já estão ruins, né? Ainda mais você tomar um gol já no clássico contra o Vasco, enfim, começa a mexer ali com o psicológico dos jogadores. Então assim, isso pra gente foi bom, só que o Vasco não soube aproveitar os contra-ataques, não soube aproveitar, o Flamengo começou a dar espaço para contra-ataque, né, desde que quando tomou gol, e o Vasco não foi efetivo. Aí teve um lance lá, inclusive, do Nenê, né, que o Marlon deixou na boa, dava até para dar por cima, né, era para dar um totó por cima do goleiro, para ver se conseguia fazer alguma coisa, ou dava um chute certeiro, mas firme no alto. E o Nenê, o Nenê, que entrou no segundo tempo ali e tal, não fez, né, mas, pela experiência ele dava para ter visto que o que era para dar um chute porradão mesmo, entendeu? Para não dar chance mesmo pro goleiro, né? Então tivemos até algumas chances, foram poucas, né? Mas tivemos poucas chances, claro, que era para matar o jogo e não matamos, né? Se fosse assim, a gente já estaria uns 2-0, no máximo 3-0, né? Mas perdemos um pênalti aí que fecharia, selava mesmo a partida, e o Nenê, que teve a condição clara de fazer o gol, perdeu, né, com a felicidade do goleiro Santos aí, que defendeu bem, não só o pênalti, mas também aí o lance aí do Nenê. Mas vamos lá, nós vencemos no detalhe. Sim, nós vencemos no detalhe. Só que assim, o Barbieri tem que trabalhar alguns fundamentos aí nesse time. Nós ganhamos, tá legal, oba-oba, todo mundo aí curtindo pra caramba, legal, bacana. Vencemos um time que é uma das referências do campeonato brasileiro, no Brasil e tudo mais, né? Isso é bom, né? Foi um ótimo teste para nós, mas precisamos melhorar muito ainda, tá? Tem algumas coisas ali que nós precisamos melhorar, mas estamos no caminho certo, tá bem pavimentado. Só que não podemos mudar a nossa característica de jogar por causa de um jogador, entendeu? Um jogador que a gente sabe que daqui a pouco vai embora. Nós precisamos voltar a nossa identidade. O Vasco tem uma identidade. O Vasco já tem um modo legal de jogar. É um time ofensivo. Só que não pode estar mudando suas características por conta de um jogador. Nesse ponto eu discordo. Entendeu? Gosto muito do André. O André tem qualidade técnica e tudo mais e tal. Mas mudar a forma de jogar, entendeu? A gente podia ter feito um placar de 2-3-0 dentro da partida tranquilamente,
Se nós tivermos os jogadores certos nas posições certas, entendeu? Agora eu vou tirar o Eric Marcos, que estava vindo bem na partida, vem crescendo nas partidas, ganhando confiança. Para eu botar o Andrei, eu tenho que forçar para botar o Andrei para jogar. Se eu podia botar o Andrei no segundo tempo para tranquilizar e moldar o time, aí não dá, entendeu? Aí não dá, porque tem a força de empresário, que não sei o que. Não dá, cara, não dá. Imagina se eu ter que pegar um jogador que tá bem pra caramba na partida ali, né? Um cara que tá fazendo gol, tudo mais, tá dando assistência, mas eu vou tirar porque eu tenho que botar o André. Porra, isso não existe, cara. Essa é a minha crítica, tá? Essa mudança aí, essa mudança de comportamento por causa de um jogador, tá? E eu acho que a tendência agora é ir com o Andrei, tá? Mas eu não gostei porque isso muda, entendeu? O Vasco tinha já formado ali já a sua identidade de jogo, né? Ser ofensivo, e acabou tendo que mudar, e ficou o primeiro tempo todo, cara, muito retraído, entendeu? Aí se perdeu, entendeu? A gente tinha que ficar tentando lançar a bola pro Pedro Raul o tempo todo. Isso muda totalmente a característica. Esse não é o jogo do Vasco, de forma nenhuma. É o modelo de jogo que o Vasco tem que jogar, não é? Então essa é meu ponto, uma crítica construtiva. Espero que o Barbieri veja o que pode ser feito aí para não se mudar essa característica, para poder já pensar mesmo aí na próxima fase aí, que é semifinal e tudo mais, aí para poder ajustar algumas coisas, beleza? E a próxima partida no Campeonato Carioca já é justamente já contra o Bangu, né, que está ali brigando ali para não cair nessa vaza chamada Campeonato Carioca, né? E aí uma vitória já sela já o Vasco já para a próxima fase aí das semifinais. Mas até aqui o que eu posso dizer é que o time está bem, tá legal, né? Só deixei esse ponto, essa crítica construtiva, né? Dessa mudança de postura do Vasco, que não é o habitual, mas espero que o Barbieri possa acertar alguns detalhes aí para que possamos melhorarmos e já avisando mesmo o Campeonato Brasileiro, beleza? Então é isso aí, não esqueçam, comentem aqui abaixo se você gostou do jogo que aconteceu, se tem alguma crítica para dizer, comente aqui abaixo, deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E quem ainda não curtiu a página da Panorama Vasco aqui no Facebook, também curta para receber notícias atualizadas de Vasco da Gama. E me segue lá no Twitter, @87 Bruno Souza, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!